Como estamos começando um novo desafio. Estamos iniciando hoje o primeiro dia falando sobre ansiedade. A doença do século, né? As pessoas me perguntam: Vera, fala um pouquinho mais sobre ansiedade. E vamos lá começar essas gotículas de informações, né, sobre ansiedade. Então, hoje a gente vai começar a fazer uma reflexão. O que é para você a ansiedade? E como ela desencadeia, ok? Bom, na verdade, a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo em relação a situações estressantes, alertando para possíveis perigos. Ela pode se tornar um problema quando é constante, tá? Se você está ansiosa por uma coisa ou outra, é normal. Agora, se começa a ser constante, aí já se torna um problema, tá? Ela pode se transformar, né, muito desproporcional, constante e desproporcional, afetando negativamente a qualidade de vida. A ansiedade, ela é uma emoção que serve para avisar de um perigo real lá no futuro, para você se preparar. Então, quando aquela situação estressante que você está muito tensa, geralmente você tem insônia, irritabilidade, suores, né? A gente vai falar mais depois sobre os sintomas. E você sempre está um passo à frente. Você não vive o hoje, você está vivendo sempre no amanhã, tá? Então vai gerar essa resposta da desproporcional, isso se for constantemente, ok? Bom, são definições que muitos de vocês já devem ter escutado, devem ter presenciado, né? E se você é uma pessoa ansiosa, você sabe como isso acontece. O importante é que você tenha clareza do que você sente, dos seus sintomas, isso que é extremamente importante. Bom, e aí me fala, quais as características da ansiedade? Né? Quando você está muito ansiosa, quais são as suas características? A característica principal é o medo e a preocupação. Você está sempre preocupado que alguma coisa vai acontecer. E geralmente são pensamentos negativos, né? Essa preocupação, esse medo, aí você deixa de viver o hoje para viver sempre o amanhã. E aí a ansiedade se instala. A ansiedade, ela pode afetar qualquer pessoa, em qualquer momento de vida. Pode ser controlada com algumas técnicas que a gente trabalha com hipnose. E também aquelas pessoas que têm dificuldade para manter o foco devido ao grande nível de ansiedade. Ela não consegue ter um foco, né? Se você está produzindo qualquer trabalho, não vai conseguir fazer nada se não tiver foco. Se eu estou aqui conversando com vocês, se eu telefone chamar, se alguém chamar, qualquer situação, eu vou ficar desfocada. Às vezes eu estou fazendo live aqui, o telefone toca, eu vou lá do dedinho, tiro,
e a pessoa toca de novo, eu acabo perdendo o fio da meada, né? Perdendo o foco. Então, gente, é muito importante que a gente foque numa coisa. Quando eu sempre passo isso para os meus pacientes, quando você vai deitar e você vira para um lado, vira para o outro, né? Você não sabe nem, não consegue dormir. Eu sempre oriento. Levanta, pega lá a sua agenda, um bloquinho, um caderno, escreve tudo que você precisa fazer amanhã, no dia seguinte, tá? Escreve tudo. Automaticamente, você tirou o problema daqui e jogou pro papel. Aí toma um chá morno, um copo de leite, e deita. O seu cérebro vai entender que amanhã você vai resolver, não hoje, tá? Então aí você já começa, você consegue dormir facilmente, tranquilamente, tá? Então, está muito preocupada, pensando no amanhã, no depois, faça isso. É um exercício, assim, maravilhoso. Às vezes eu tenho tantas coisas para fazer e às vezes eu começo a ter dificuldade para dormir. Eu vou lá, pego minha agenda amanhã e eu faço o planejamento semanal. Toda semana eu faço planejamento, eu prefiro fazer aos domingos ou segunda. Faço planejamento semanal daquela semana inteira. Mas mesmo com planejamento, às vezes eu não dei conta de fazer tudo aquilo que eu queria. Então eu vou lá na minha agenda, escrevo, né? E aí eu consigo dormir, tá? Bom, quais os sintomas, né? Eu vou voltar depois mais sobre os sintomas. Quais os sintomas que o ansioso tem? Nós temos 2 níveis de sintomas, o físico e o mental. O físico, geralmente, são as palpitações. O coração começa a palpitar, que parece que você vai ter um ataque cardíaco, né? Que a palpitação é um dos sintomas mais comuns para o ansioso. Ele sente o coração batendo muito rápido, pá, 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 acelerado, mesmo em situações não estressantes. A respiração fica alta, muito rápida, com falta de ar, dificuldade de respirar. E aí também vai afetar o trato intestinal, ou seja, diarreia, náuseas, enjoo, dores do sistema digestivo, que pode... também a questão da pele. A pele, ela fica inflamada. Geralmente a pessoa muito ansiosa, ela tem sérios problemas na pele. E aí pode surgir manchas na pele, no rosto, no braço, né? Irritações. E a sua pele começa a ficar muito sensível. Estou fazendo só uma síntese, tá? A gente vai voltar depois sobre os sintomas. Já os sintomas mentais é a baixa concentração, os pensamentos acelerados, vontade de fugir, sair correndo e não quero mais saber de nada, não quero ver nada, né? E vem a sensação de nervosismo, agitação, inquietação. Isso é constante, acompanhada por um nervosismo generalizado, com pensamentos obsessivos ou constantes. Geralmente são pensamentos negativos. Preocupações excessivas com esses pensamentos. Vamos supor, um filho, um marido, uma esposa, um familiar está viajando.
e a pessoa não dá notícia. Aí você fica, ai, será que aconteceu alguma coisa? Ai, será? Aí aconteceu o pior, será? Você sempre está lá na frente, né? Então, são esses dois sintomas, né? Sintomas físicos e mentais, que a gente depois vai falar mais sobre isso. Bom, e por que sentimos ansiedade? Você sabe por que você fica ansioso? Ocorre devido a situações estressantes, preocupações excessivas ou medo do desconhecido. Eu não sei o que aquilo vai acontecer, e o medo do desconhecido. A mente, o corpo, ele vai reagindo à ameaça, desencadeando a resposta de luta ou fuga. Eu dei aula na Universidade Estácio de Sá durante muito tempo. E eu fui o coordenador, eu dava cursos livres. Me passou, que era para mim dar 3 meses, um curso de qualidade, só para engenheiro. E assim, eu tinha que preparar todo o conteúdo em um dia. E eu não tinha muita experiência para dar aula para outras áreas, que eu sempre dei aula para psicólogos. E eu fiquei muito tensa, fiquei ansiosa, fiquei nervosa. E aí eu preparei todo o contexto, né, do que eu ia dar praticamente 2 dias depois. Mas eu fui nervosa. E quando eu cheguei na turma, todo mundo estava vendo jornal, no celular, e nem me deram muita atenção, né? É uma psicóloga, né, já de idade, psicologia, porque a gente é de humana, eles são de exatas, né? Engenheiro não dá muita atenção pro psicólogo, né? E eu cheguei, cumprimentei, bom dia. Ninguém praticamente respondeu. E toda aquela preparação que eu fiz para a turma, para os engenheiros, que devia ter uma turma com 40 e poucos alunos, e tinha mais ou menos umas 3 mulheres, o resto só homens. Tudo aquilo que eu preparei, naquela hora, eu deixei tudo de lado. Eu falei, bom, se eu for preparar, se eu for falar tudo que eu preparei aqui, eles não vão me dar atenção. E eu vou quebrar agora essa ansiedade. E aí eu falei, gente, olha, vamos guardar o celular, jornal, papapá. Vamos fazer uma dinâmica. Todo mundo me olhando assim com aquela cara, né? Pô, essa mulher chata, que dinâmica, coisa chata, né? E naquela hora eu enfrentei a ansiedade. Eu criei uma dinâmica ali na hora, porque já trabalho com dinâmica há muitos anos, e botei todo mundo em pé e a gente foi fazendo uma dinâmica, fomos usando a respiração. Eu fui pedindo que eles cantassem uma música, seleciona uma música, porque geralmente eu faço essas dinâmicas com o som e tudo mais. E como eu não tinha preparado nada daquilo, eu falei, qual a música que vocês gostam e tal? Aí eles foram se soltando, falando, então vamos cantar, vamos fazer isso. Fiz a dinâmica até o intervalo. O curso era de 8 a meio-dia. O intervalo era às 10. E eu fui fazendo até a hora do intervalo, até 10 horas. E eles não queriam nem ter intervalo, eles gostaram, queriam continuar. Eu falei, não, tem que ter um intervalo e tal. Eles saíram e cadê a ansiedade? Foi embora. Porque eu substituí aquele pensamento
em uma nova realidade para eles, né? Eu fiz uma nova conexão, coisa que eles não estavam acostumados. Enfim, quando acabou meio-dia, nossa, eles vieram me elogiar, depois foi na coordenação, nossa, aquela psicóloga é maravilhosa, fez isso, 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 isso. Mas mal eles sabiam que eu estava ansiosa. Ou seja, a gente tem que desencadear, na verdade é isso, desencadear essas respostas neurofisiológicas no cérebro. Porque o cérebro, ele vai associar a uma hiperatividade do sistema límbico que está ligado às emoções. Então, parte responsável das emoções vão ficar cada vez mais afetado e abalado. O importante é você perceber, é luta ou fuga. O organismo, ele sempre vai trabalhar assim. Ou eu luto, enfrento, eu, por aqui, meto pau. Então, é perceber, o que eu faço? Eu vou lutar? Eu vou enfrentar? Para onde eu vou? E o que eu preciso fazer? E isso são respostas rápidas que quando você se questiona do consciente, você vai para o inconsciente, a resposta vem. Ou seja, o que eu fiz? Eu transformei um pensamento negativo em um pensamento positivo. Eu criei ali na hora aquela dinâmica. E eu vi como a turma funcionava. Todo o projeto, planejamento de aula que eu fiz, eu mudei tudo. Então, eu fui trabalhando com eles só com dinâmica, meditação, respiração, fiz hipnose sem que eles percebessem que eles estavam no projeto, no processo, né, de hipnose. Ou seja, as respostas deles foram super favoráveis. Então, quando você pergunta, eu estou ansiosa, eu estou ansioso, o que eu faço? Sendo necessário criar uma nova trilha, um novo caminho neuronal. Ok? Bom, por hoje é só e amanhã teremos mais, tá? Amanhã a gente vai falar quais os tipos de tratamento que a gente pode utilizar dentro da ansiedade, tá bom? Então, bye bye, até mais, beijos